À medida que os anos passam, muitos de nós nos vemos lidando com as complexidades do envelhecimento. Não se trata apenas das mudanças físicas, como os cabelos grisalhos, as linhas de expressão mais profundas ou a dor ocasional que antes não existia. A parte mais difícil de envelhecer está ligada frequentemente nas mudanças emocionais e psicológicas que acompanham o passar do tempo. É claro que pessoas de todas as idades estão enfrentando desafios semelhantes, e se você está se sentindo assim, não está sozinho. Vamos falar sobre alguns desses desafios e como podemos enfrentá-los juntos. Número 1. Enfrentar a realidade do tempo e da mortalidade. Uma das percepções mais profundas que surgem com o envelhecimento é a consciência da marcha implacável do tempo. Na juventude, o tempo parece infinito. Temos sonhos e planos que se estendem sem fim diante de nós. Mas à medida que envelhecemos, a percepção do tempo muda. Dias, meses e anos parecem passar mais rapidamente, e a realização de que a vida é finita se torna mais pronunciada. Muitas pessoas em fóruns online expressam uma sensação de urgência, uma sensação de que precisam realizar tudo antes que seja tarde demais. Isso pode levar à ansiedade ou até mesmo a uma crise de meia-idade, onde as pessoas reavaliam suas escolhas de vida, muitas vezes com uma mistura de arrependimento e esperança. Lembro de uma história compartilhada por um homem no final dos seus 50 anos no Reddit. Ele falou sobre como sempre sonhou em viajar pelo mundo, mas a vida, o trabalho, criar uma família e as restrições financeiras sempre pareciam se interpor. Agora, com os filhos crescidos e a aposentadoria no horizonte, ele finalmente está planejando essas viagens. Sua história é um lembrete de que, embora o tempo pode parecer mais limitado, nunca é tarde demais para seguir nossas paixões. Número 2. Lidar com o declínio físico e mental. O aspecto físico do envelhecimento é talvez o mais visível e é algo com o qual muitas pessoas lutam. Nossos corpos não funcionam como antigamente. Podemos nos ver mais propensos a lesões, precisando de mais tempo de recuperação ou simplesmente não tendo a resistência que antes tínhamos. Em um fórum popular online, um usuário no final dos seus 60 anos falou sobre como costumava ser um corredor ávido, mas agora mal consegue trotar sem se sentir ofegante. Ele expressou frustração e tristeza pela perda de um hobby que antes lhes trazia tanta alegria. O declínio mental é outro aspecto que muitos temem. O esquecimento, o tempo de processamento mais lento e até condições como o Alzheimer são preocupações reais à medida que envelhecemos. Um ponto comum nessas discussões é o medo de perder a independência e a capacidade de aproveitar a vida como antes. Agora, embora essas mudanças possam ser desanimadoras, é importante mudar nossa perspectiva. Eu encontrei novas maneiras de me manter ativo que são mais gentis com o meu corpo, como natação e yoga. Trata-se de se adaptar e encontrar alegria em formas diferentes, em vez de focar no que perdemos. Número 3. Solidão e isolamento. À medida que envelhecemos, nossos círculos sociais geralmente encolhem. Amigos se mudam, relacionamentos mudam e, às vezes, as pessoas se distanciam. Para aqueles que são solteiros ou cujos filhos saíram de casa, a solidão pode se tornar um desafio significativo. Um tópico em um fórum online estava cheio de histórias sinceras de pessoas na casa dos 60 e 70 anos que se sentiam isoladas. Muitos falaram sobre como era difícil fazer novos amigos na idade deles, especialmente quando lidavam com a perda de companheiros de toda a vida. A pandemia apenas intensificou essa sensação de isolamento, dificultando para muitos a reconexão com o mundo exterior. A solidão é um fardo pesado, mas é algo que podemos aliviar ao buscar ativamente conexões. Eu me juntei a grupos comunitários locais,
Me ofereci como voluntário e até me reconectei com velhos amigos. Nem sempre é fácil, mas é essencial continuar nos expondo. Número 4. Arrependimentos e sonhos não realizados. Ao refletirmos sobre nossas vidas, é natural pensarmos nos caminhos que não tomamos, nas oportunidades que perdemos, ou os sonhos que permanecem não realizados. Isso pode levar a sentimentos de arrependimento ou a sensação de que desperdiçamos o tempo. Um homem na casa dos 70 anos compartilhou seu arrependimento por nunca ter aprendido a tocar piano, algo que sempre quis fazer, mas sempre adiou. Ele falou sobre como agora dedica tempo todos os dias para aprender, embora seja muito mais difícil do que teria sido quando era mais jovem. Agora, o arrependimento é uma emoção poderosa, mas também é um motivador. É um lembrete de que ainda temos tempo para perseguir esses sonhos, mesmo que de uma maneira diferente de como inicialmente imaginávamos. Aprendi que nunca é tarde para começar algo novo e que nosso passado não precisa definir nosso futuro. Antes de seguirmos, preciso saber a sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, deixa um comentário abaixo com o número 1. Agora vamos em frente. Número 5. O desafio de se manter relevante em um mundo que muda rapidamente. Muitos adultos mais velhos se sentem abandonados. A tecnologia evolui, as normas sociais mudam e o que antes era familiar se torna estranho. Isso pode levar a uma sensação de irrelevância ou desconexão da geração mais jovem. Encontrei uma postagem em um fórum de uma mulher na casa dos 50 anos que se sentia desconectada de seus filhos adolescentes. Ela lutava para entender o mundo deles, redes sociais, jogos online e comunicação digital, o que a fez sentir que estava perdendo o contato com eles. Agora, manter-se relevante é sobre manter-se curioso. Pessoalmente, fiz questão de aprender novas tecnologias, fazer perguntas e me envolver com pessoas mais jovens. Lembre-se, não se trata apenas de acompanhar, mas de manter uma conexão com o mundo ao nosso redor. Número 6. Encontrar um propósito na vida posterior. À medida que as carreiras terminam e os filhos crescem, muitas pessoas lutam para encontrar um novo sentido de propósito. Os papéis que antes nos definiam, como pais e trabalhadores, podem não ser mais tão centrais em nossas vidas, fazendo-nos questionar o que vem a seguir. Em um fórum popular online, uma mulher na casa dos 60 anos compartilhou sua jornada de encontrar um propósito após a aposentadoria. Ela falou sobre como se voltou para a arte, algo que sempre amou, mas nunca teve tempo para fazer, e como isso lhe trouxe um renovado senso de identidade e realização. Encontrar um propósito na vida posterior é sobre redescobrir paixões e explorar novas. Para mim, tem sido sobre retribuir, orientar pessoas mais jovens e dedicar tempo a causas que ajudam ao amor e à sabedoria que podemos compartilhar com o mundo. Número 7. Navegar pelas mudanças de identidade à medida que envelhecemos. Os papéis que antes nos definiam, seja como profissionais, pais ou até cuidadores, começam a mudar ou desaparecer. Essa mudança de identidade pode ser desorientadora, fazendo-nos questionar quem somos sem os títulos e responsabilidades que antes davam estrutura e significado às nossas vidas. Uma mulher de 60 anos compartilhou como se sentiu perdida após se aposentar de uma carreira bem-sucedida. O trabalho dela havia sido sua identidade por décadas, e sem ele, ela não sabia o que fazer consigo mesma. Ela se viu acordando de manhã sem uma direção clara, lutando para preencher seus dias com propósito. Eu também já estive lá. Quando me aposentei, enfrentei um sentimento semelhante de deslocamento. Mas com o tempo aprendi que esse período de incerteza era uma oportunidade para me redescobrir. Então,
Comecei a escrever em um diário, refletindo sobre o que realmente importava para mim, além da minha carreira. Explorei hobbies que havia deixado de lado, como jardinagem e pintura, e me reconectei com velhos amigos. Essa jornada me ajudou a construir uma nova identidade, uma que não estava atrelada a um título de trabalho, mas a pessoa que eu me tornei ao longo dos anos. Número 8. Cuidar de filhos adultos ou netos. Como pais, muitas vezes pensamos que nossas responsabilidades terminam quando nossos filhos atingem a maioridade. Mas, na realidade, muitos de nós nos vemos continuando a cuidar de nossos filhos adultos ou até assumindo o papel de cuidadores principais para nossos netos. Isso pode ser tanto uma alegria quanto um fardo, enquanto equilibramos o desejo de ajudar com a necessidade de proteger nosso próprio tempo e energia. Um homem na casa dos 60 anos compartilhou sua experiência de se mudar para a casa de sua filha para ajudar a cuidar dos netos. Embora ele valorizasse o tempo com eles, também admitiu sentir-se exausto e, às vezes, sobrecarregado pelas demandas. Ele não havia antecipado que nos seus anos de aposentadoria estaria trocando fraldas e correndo atrás de crianças pequenas. Agora, eu sei como é. Minha filha recentemente passou por um divórcio difícil e me vi assumindo a responsabilidade de ajudar com meus netos pequenos. Tem sido uma bênção estar tão envolvido na vida deles, mas também me desafiou a encontrar um equilíbrio. Tive que aprender a estabelecer limites, a dizer não quando preciso de descanso e a encontrar tempo para mim mesmo em meio ao caos. É uma dança delicada, mas me ensinou muito sobre amor, paciência e a importância do autocuidado. Número 9. Ajustando-se à aposentadoria e às mudanças financeiras. A aposentadoria é frequentemente vista como um período de relaxamento e lazer, mas a realidade é que pode ser um grande ajuste, tanto emocional quanto financeiramente, para muitos. A mudança repentina de uma renda variável, vinda de trabalhos aos longos dos anos, para viver com um orçamento fixo, é uma fonte de estresse. Além disso, a perda de uma rotina diária pode fazer com que as pessoas se sintam desorientadas e incertas sobre como preencher seus dias. Um homem no início dos 70 anos compartilhou em um fórum como, após se aposentar, teve dificuldades para gerenciar suas finanças. Ele não havia antecipado como seria diferente viver com uma aposentadoria em comparação ao seu salário anterior. Ele também se viu com muito tempo livre, o que levou a sentimentos de tédio e a uma sensação de falta de propósito. Agora, quando me aposentei, passei por uma experiência semelhante. Os ajustes financeiros foram desafiadores, mas o que mais me surpreendeu foi o aspecto emocional. De repente, meus dias estavam totalmente abertos e eu tive que descobrir como preenchê-los de maneira significativa. Então, comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo local, o que não só me deu estrutura, mas também uma sensação de realização. Financeiramente, aprendi a fazer o orçamento de maneira mais cuidadosa e encontrei maneiras criativas de esticar meus recursos, como diminuir o tamanho da casa e aproveitar os prazeres simples que não quebravam o banco. Número 10. Lidando com mudanças nos relacionamentos. À medida que envelhecemos, nossos relacionamentos evoluem. Amizades que antes pareciam inquebráveis podem desaparecer. As dinâmicas podem mudar e os relacionamentos românticos podem enfrentar novos desafios. Essas mudanças podem nos deixar com a sensação de estarmos isolados ou questionando as conexões nas quais antes confiávamos. Uma mulher na casa dos 50 anos compartilhou como seu círculo de amigos havia diminuído ao longo dos anos. Alguns amigos se mudaram, outros se afastaram devido a mudanças na vida e alguns faleceram. Ela se viu lutando para manter conexões e sentiu uma profunda sensação de solidão como resultado.
Eu também vi relacionamentos mudarem na minha própria vida. Alguns dos meus amigos mais antigos passaram para diferentes estágios da vida e tem sido difícil manter o contato. Mas também aprendi que isso é uma parte natural do envelhecimento. Em vez de lamentar a perda de antigas conexões, tentei focar em cultivar os relacionamentos que permanecem e estar aberto a novas amizades. Então, me juntei a um clube do livro local, o que me apresentou a um grupo maravilhoso de pessoas que compartilham meus interesses. Isso é um lembrete de que, embora os relacionamentos mudem, eles também podem crescer e evoluir de maneiras lindas. Envelhecer é desafiador, mas também é um privilégio negado a muitos. É um tempo de transição, reflexão e, mais importante, crescimento. As partes mais difíceis do envelhecimento são frequentemente as oportunidades mais valiosas para aprendizado e autodescoberta. Sim, há perdas e dificuldades, mas também há alegrias e triunfos. Temos a chance de olhar para trás e ver uma vida bem vivida, transmitir nossa sabedoria e abraçar a pessoa que nos tornamos. Envelhecer não é o fim da jornada, é um novo capítulo rico em possibilidades e experiências esperando para serem vividas. Então, à medida que você navega pelas complexidades de envelhecer, lembre-se de que você não está sozinho. Existe uma comunidade de pessoas que entendem, caminharam por esse caminho e estão prontas para apoiá-lo. Sinta-se à vontade para compartilhar seus próprios pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Veja, ao compartilhar nossas experiências e apoiar uns aos outros, podemos transformar as dificuldades do envelhecimento em uma fonte de força e sabedoria. Abrace esse tempo com graça, resiliência e um coração aberto. Afinal, o melhor ainda está por vir. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal Inteligência em Dia, caso tenha achado esse vídeo útil. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.